Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um Papo de Balcão. Queria agradecer a todos que estão chegando aqui na nossa fanpage. No Papo de Balcão de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muita gente: como vender mais. A gente vai ter a honra de contar com a presença aqui da Carol do Nex, mas quem vai falar para a gente muito bem falado sobre esse assunto é o consultor Marcelo Alciati, da consultoria Alciati. E agora a gente recebe aqui a Carol do Nex com muita honra. Tudo bom, Carol? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tem um convidado bem especial. Acho que quem não quer saber como vender mais, né? Exatamente. Então, vamos ver qual que é o segredo que ele vai contar para a gente. Isso aí, o Marcelo, a gente teve lá na Feira do Empreendedor, em São Paulo, agora no início do ano, e eu tive a oportunidade de assistir a palestra do Marcelo Alciati, que tem uma consultoria também, a consultoria Alciati, e ele, entre tantas coisas, falou lá sobre como vender mais, sobre a importância do cadastro de clientes, disse algumas frases muito interessantes, como, por exemplo, a questão de que ele acredita que no Brasil gasta-se muito em execução e pouco em planejamento, e a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso, o que ele falou daqui a pouquinho. Antes de tudo, eu só queria, antes de chamar aqui a sonora do Marcelo, eu queria só lembrar você que está chegando agora aí na nossa fanpage, que se tiver aparecendo um botãozinho aí do lado do teu vídeo, escrito subscribe, ou então seguir, ou avisar quando estiver o vídeo, algo nesse sentido, você pode clicar lá, que é o botão que vai fazer uma espécie de assinatura, ou seja, uma espécie de alerta. Toda vez que nós estivermos no ar, você vai receber o aviso aí, uma notificação de que o Papo de Balcão está no ar, né? O nosso Papo de Balcão aqui toda quinta-feira às 3h30. Então, Carol, a gente vai chamar agora o Marcelo, né? Eu comecei conversando com ele, comecei falando para ele, perguntando ao Marcelo justamente sobre essa frase que ele tinha falado lá na Feira do Empreendedor, que ele disse que a gente gasta muito em execução e pouco em planejamento. Então, vamos ouvir o que o Marcelo Alciati falou para a gente. Antes ele se apresenta aí. Então, vamos ouvir. Olá, meus amigos, Marcelo Alciati, sou consultor empresarial, tenho um escritório de negócios, atuo no setor, no segmento de vendas, planejamento estratégico, desenvolvo também alguns projetos específicos para clientes que necessitam aumentar as suas vendas no segmento de eventos corporativos. Tenho um jornal, trabalho com um jornal no interior de São Paulo, focado no segmento da construção civil e imóveis, e para mim uma grande alegria estar com vocês. Muito bacana a primeira pergunta que me foi feita sobre a questão que eu levantei na Feira do Empreendedor do Sebrae, onde eu afirmei que no Brasil a quantidade de pessoas que faz é muito grande. Nós somos um Brasil empreendedor, um Brasil de pessoas criativas, um Brasil que tem muita oportunidade e um povo muito rico de criatividade. Mas também é um país onde há uma taxa de mortalidade de empresarial relativamente grande, e que aí eu usei a frase que no país muita gente gasta muito tempo fazendo coisas, empreendendo, vamos dizer assim, e gasta-se muito pouco tempo planejando. Isso significa que consertar um problema pode ser mais caro do que fazer um bom planejamento antes. Então eu costumo dizer que você que vai empreender, você que vai montar um negócio, você que está aí disponível para o mercado de trabalho no que diz respeito a ser dono do seu próprio negócio, planeje primeiro, avalie, faça uma avaliação de mercado, uma pesquisa de mercado, entenda um pouco aquilo que você vende, o que você vai vender, e tenha sempre em vista a condição do qual ele vai comprar. Ele vai comprar por uma necessidade ou ele vai comprar por uma oportunidade. A ideia é que você ofereça ao seu cliente, ao seu prospect, ao seu possível novo consumidor,
aquilo pelo qual ele já está necessitando, está esperando que alguém possa entregar. Mas aí você pode se perguntar, e poderia perguntar para mim, mas tudo que eu vou pensar em montar, alguém já tem. É verdade, o país tem tudo que a gente pensar em montar, o país está muito rico. Nós temos muitos empreendimentos iguais. E o que diferencia hoje é a qualidade do atendimento, a personalização desse atendimento para o seu cliente, de maneira que ele possa compreender aquilo que ele está adquirindo, não só pelo preço, mas pelo valor agregado que você oferece a ele. Nós temos algumas ferramentas, entre elas a análise SWOT, no Brasil conhecida carinhosamente como FOFA, onde você fazer um planejamento daquilo que você tem em mente, seja para abrir um próprio negócio, ou se você já tem um negócio em andamento, não importa em quanto tempo ele está aberto, fazer planejamento é muito bom e vale a pena, porque você se debruça por 1 hora, 2 horas e percebe que isso só traz vantagem para você. E a FOFA são 4 quadrantes, 4 partes onde você escreve as suas forças, é um F, o O é as oportunidades, o outro F são as suas fraquezas e o A são as ameaças. O que fazer com esta metodologia, com este modo de ver a sua empresa através da análise SWOT, que é a FOFA? Eu posso dar uma dica para você muito rapidamente, que você trabalhe primeiro as suas fraquezas e as ameaças. Potencialize aquilo que está mais fraco no seu negócio, potencialize aquilo que está mais fraco no seu plano de trabalho, em cima do seu plano de negócio. Aquilo que precisa ser mais bem cuidado, para que ele não se torne, sim, motivo de frustração, de quebra e até mesmo de encerramento de uma ideia ou até mesmo de um negócio próprio, né? Essas são as dicas que eu posso te dar sobre a FOFA. Então, tudo tem um porquê. A gente gasta muito tempo fazendo, a gente vai e faz e acontece, e depois vai tentando consertar os erros. E muitos erros custam dinheiro, custam tempo, custam esforço psicológico para poder reaver uma condição pela qual o caminho a gente não estava prevendo aquele no caminho. Por isso o planejamento é importante. E uma forma de fazer um bom planejamento, é trabalhar a FOFA, fazer a sua análise de SWOT, olhando sempre as questões que estão mais fracas, que são as fraquezas e as possíveis ameaças desse seu negócio. Bom, tá aí, a gente ouviu o Marcelo Alciati, né, da consultoria Alciati, ele falando, Carol, ele começa aí falando sobre a questão de planejar mais, né, gastar mais, investir mais nesse planejamento, e daí posteriormente você não vai gastar tanto na execução. E também fala da análise SWOT, a carinhosa FOFA, né, que é também um pouco do autoquestionamento aí que o comerciante tem que se fazer. O que você fala para a gente disso aí? Ele fala que no Brasil nós somos fazedores, né? Tem muito empreendedor, nós somos criativos. Eu acho que a gente tem um principal, a gente tem o que não se aprende tão fácil, né? Que é essa iniciativa, a criatividade, a coragem, né, de se arriscar. Então, acho que agora está fácil para a gente aprender a ser mais fofos. Rodrigo, você lembra que semana passada a gente falou de um cliente que eu entrevistei e que eles começaram planejando? Sim, sim. E eu falei para ele, é raro, na Feira do Empreendedor que a gente foi, a maioria das palestras que a gente participava, quando eles perguntavam, quem está aqui que está se planejando para abrir um negócio? 1, 2, 3 levantavam a mão. Quem está aqui já tem um negócio e está precisando se informar? A maioria levantava a mão nessa hora, porque realmente a gente não se planeja, né? E como é importante, né, essa questão do planejamento, até para você depois
estar preparado para os percalços, né, que podem ocorrer, que nem sempre, mesmo planejando, às vezes você vai estar preparado. Por isso que é importante o planejamento, né? E a gente não tem que ter medo de planejar, né? A gente tem medo, às vezes, de enxergar, mas se você não enxerga algo, como é que você vai resolver, como você vai se antecipar? E eu vou escrever o post do blog da próxima quarta-feira, eu ouvindo a entrevista com ele, defini, então, eu vou falar sobre essa análise, alguns outros pontos que ele vai levantar de planejamento. Legal. E vai estar lá no www. programanex.com.br/blog. Joia, confiram lá então, lá no blog, que com certeza, sabe quando a Carol do Nex escreve, vocês que já conhecem, você que não conhece ainda, sempre tem dicas também interessantíssimas lá. E também outra coisa que eu notei, desculpa, é que ele fala um pouco do que a gente já falou nos outros programas, inclusive sobre fidelização, sobre a importância do atendimento, que já começa aquela questão da experiência, do que o cliente está sentindo. Lembra que a gente falou sobre a experiência do cliente? Nós vamos ficar repetitivo, né, Rodrigo? Porque pois toda vez a gente vai falar cliente, atendimento, porque é isso. Hoje, é o que ele falou, os negócios são muito parecidos. Né? Tudo que você vai falar, ó, hamburgueria, cervejaria, barbearia, moderninha, tudo isso tem um monte de gente fazendo. Então, o que vai te diferenciar é o seu atendimento, ele ser bom e ser personalizado. Legal. E aí a gente continuou falando com ele e ele passou justamente sobre o tema central desse assunto. Afinal, como faço para vender mais? Marcelo Alciati. Isso nos leva a crer que todo mundo quer ganhar dinheiro e todo negócio empreendido, todo tipo de empreendimento tem uma finalidade, que é ganhar dinheiro, é o lucro da empresa. E isso, como é que se faz isso nos dias de hoje, num mundo altamente competitivo, de uma maneira muito brusca, porque às vezes a gente pensa que a gente acorda achando que vai agir de um jeito e uma notícia na televisão, no jornal, faz com que a gente possa e tenha que mudar a nossa trajetória, a nossa estratégia. Então, a pergunta que às vezes as pessoas me fazem, Marcelo, como é que eu faço para vender mais? Vender mais não é apenas você só ter preço barato. Vender mais é um conjunto de fatores que leva ao sucesso. E vender mais também não significa faturar mais. Eu quero dizer assim que, como é que eu faço para ter mais lucro? Analise os processos da sua empresa. Treine seus funcionários. Se você é proprietário de uma empresa, se capacite. Vá atrás de empresas, de profissionais. Nós temos um vasto conhecimento disponível hoje na internet. O Sebrae é uma instituição muito forte. A Endeavor tem um portal muito bacana, com histórias, com cases que você pode se inspirar. Existem diversas ferramentas hoje que nós podemos aprender. Para que tudo isso? Para conhecer a empresa do alto. Eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar a empresa e não necessariamente trabalhar na empresa. Isso nos leva a crer que quanto mais a gente trabalhar estrategicamente, observando volume de venda, lucratividade, trabalhando bem o fluxo de caixa, entendendo e compreendendo o que o meu cliente quer, atendendo às exigências de um mercado competitivo e também prestando atenção no meu pessoal. Como é que o meu pessoal atende? Como é que eu atendo? Como é que eu me coloco no mercado? O quanto o que eu tenho vendido, o que eu tenho oferecido para o meu cliente é atrativo para o mercado. Bom, pessoal, aí, Carol, me chamou a atenção nessa fala dele 2 pontos, né? Que um ponto muito importante aí, que ele volta a falar sobre a importância do autoquestionamento, né? Que ele fala, ei, como é que eu estou atendendo? O tempo inteiro se perguntando, né? Ou seja, se autoavaliando, não é verdade? E ele fala uma coisa muito também importante nessa questão de como vender mais, que parece óbvio às vezes, mas que eu acho que quando a gente não tem planejamento, nem sempre é tão óbvio. Que maior faturamento não significa maior lucro, né? É a qualidade da venda, né? Às vezes você trabalhar melhor os clientes que você já tem, os clientes que já te conhecem, você trabalhar bem esses clientes, te dá menos custo por cliente,
né? E com isso você vai lucrar mais. Você fortalece a tua marca. Então, às vezes, eu acho que a gente tem, no comércio, tem uma gana, preciso vender muito, vender muito, vender muito. Esse questionamento, e às vezes até a pessoa tem essa sensação, nossa, eu estou vendendo tanto, e aí vai olhar o lucro, eu não estou tendo lucro. Então, assim, é aí que entra esse planejamento, né? E outra, que eu acho que ele deve falar também, é a pessoa saber para onde ela quer chegar, né? Eu vi um vídeo hoje, Rodrigo, de um consultor americano falando por que as empresas se diferenciam. Ele fala, tem muita empresa que faz computador, que faz smartphone. Por que a Apple é tão querida? Aí ele tem 3 perguntas, o que você faz, para que você faz e por que você faz. Ele falou que as empresas começam no quê? O que eu faço? Computador. Para quê? Para as pessoas utilizarem, para facilitar a vida. Por quê? A Apple faz isso porque ela quer encantar, porque ela quer trazer leveza, entendeu? Aquela pergunta subjetiva que a gente falou também da outra vez. Ele falou que a Apple ela faz o contrário. O porquê ela faz isso é que vai direcionar as outras questões. Ele fala até brincando, a gente quer trazer leveza, a gente quer trazer simplicidade, a gente quer trazer clareza, e a gente vai fazer isso te oferecendo serviço. E ele falou, e no final, a gente vende computador, viu? Então, assim... E se você pensa antes também, evita, como muito bem falou, de você ter retrabalhos, de você ter custos desnecessários, né? De você, muitas vezes, como diz o jargão popular, meter o pé pelas mãos, os pés pelas mãos, né? Então, acredito que com o planejamento dá para você ter às vezes você tem um faturamento até menor, sim, mas você tem um lucro maior, porque você teve um custo menor, é isso? Sim, é isso. Ou eu estou entendendo errado? É isso, é como você trabalhar muito... Mas, assim, você gasta muita energia. Ele falou outra coisa interessante também. Você não trabalhar na empresa, você trabalhar a empresa. Tem a ver com o que esse palestrante falou, né? Trabalhar a empresa. Se você entende por que você é importante na vida dos seus clientes, você vai conseguir uma estratégia melhor. Você vai entender onde você é melhor, seria a força, né? Onde você é melhor. Então, você vai trabalhar onde você é melhor. Entender aonde você é útil ali também. Isso. Por que os clientes te buscam? Será que é por causa do seu produto? Não é. Tem mais 10, pelo menos, ali que vendem a mesma coisa que você. Por isso que ele fala da importância desse autoquestionamento, dessa autoavaliação, da gente estar sempre se perguntando por quê, para quem, né? Isso. E também ele começa a falar dessa questão da importância da gente conhecer o cliente, conhecer com quem que a gente está lidando. Você precisa realmente conhecer o seu público, não é? Isso mesmo, E aí os 2 pontos importantes. Dois pontos importantes. E aí que eu também perguntei para ele sobre a importância do cadastro de clientes. Vamos ouvir o que o Marcelo Alciati falou para a gente sobre o cadastro de clientes. Por que as pessoas comprariam de você? Por que você compra de você mesmo, se você fosse seu próprio cliente? São valores que nós temos que entender dentro de um conjunto de ferramentas. Uma das ferramentas poderosas é um banco de dados, uma lista. E esse banco de dados ele deve ser cuidadosamente analisado constantemente. Porque você tem dentro do seu banco de dados informações preciosas do seu cliente. Alguns bancos de dados vão com muitas informações que são necessárias para uma análise e tomada de decisão. Outros bancos de dados têm apenas o nome, o telefone, o e-mail do seu cliente. É importante trabalhar o seu banco de dados e fazer uma classificação, de certa forma, simples, entendendo que no seu banco de dados você tem inicialmente 2 tipos de clientes. Os seus clientes ativos, que estão ali rotineiramente comprando com você, e aí você precisa fazer um pós-venda, você precisa fazer uma pergunta para ele, para buscar um retorno, um feedback daquilo que você tem feito e que tem agradado mais a ele. Pode ser feito também um trabalho de fidelização de cliente, onde você faça um contato com ele no dia do aniversário dele, ou informando que ele pode ir na tua empresa, na tua loja para tomar um café, para bater um papo, fazer relacionamento, na verdade.
O outro tipo é o seu cliente inativo. Clientes que compraram de você e por algum motivo qualquer não voltaram na tua loja. Eu tenho quase certeza que no seu banco de dados, a quantidade de clientes inativos que você tem, ela pode ser o dobro dos seus clientes ativos, se não mais. Se você pegar esse banco de dados, tiver uma postura, uma pessoa que cuide desse banco de dados para ligar para esses clientes inativos, convidando-os para ir voltar até a loja, perguntando por que ele não comprou mais, o que levou a ele não aparecer mais na sua empresa, convidando a ele para que possa realmente visitar suas novas instalações, visitar a sua nova forma de atendimento, enfim. O cliente inativo é uma ferramenta fortíssima para você alavancar o seu faturamento, porque ele já te conhece, ele já sabe, ele já comprou com você, ele já teve um relacionamento com você, você já sabe o que ele é, ele já sabe como você vende, seu prazo, a sua forma de entrega. É muito bacana a gente cuidar das pessoas. Existe um terceiro, que é o cliente novo, que existe e exige um esforço bastante grande para você conquistar um cliente novo. É importante? É claro que é importante. Mas veja, nós precisamos atender às necessidades de um cliente potencial. Por isso o banco de dados, ele vem junto, se falando em banco de dados de cliente novo, não podemos esquecer de uma palavrinha-chave que é público-alvo. Quanto mais você afunilar o perfil do seu cliente, mais certeiro você vai estar falando com a pessoa que quer comprar com você e para quem você quer vender. Então a importância de um banco de dados é fundamental para você manter o seu faturamento, para você poder vender mais, para você poder conquistar novos clientes a partir dos clientes atuais. Bom, e você que está chegando, você que acompanha a gente pela fanpage, que está acompanhando a gente aqui no Papo de Balcão e que acompanha o programa Anex, se você quiser saber mais, um pouquinho mais detalhadamente sobre essa questão do cadastro de clientes, entra lá no ajuda.programanex.com.br/tutorial/cadastrar-clientes. Vai estar aí aparecendo na tela para você. Dá uma chegadinha lá que tem mais detalhes ainda sobre como você trabalhar melhor com o cadastro de clientes, com esse banco de dados tão importante que o Marcelo Alciati falou para a gente, não é, Carol? É muito importante. Foi o tema nosso do Papo de Balcão da semana anterior, né? Ele fala 3 tipos de clientes, né? Você manter o que você já tem, você trazer o que já passou, mas estava fora, e esse novo cliente. Esse novo cliente, ele tem que ser muito bem definido também, Rodrigo, porque senão você fica gastando, né? Você fica investindo em ações que não têm a ver com o seu cliente. E aí você vai gastar energia e vai gastar investimento financeiro, às vezes, com um cliente que não tem muito a ver. Então, quantidade não é qualidade. Por isso, nesse caso, também o planejamento. Fundamental. E você falou muito bem, entra naquela história da fidelização que a gente falou no programa passado com o Wild Robert. E como é importante você estar em sinergia com quem é seu cliente também na fidelização, para você não oferecer algo que não tem nada a ver. E, gente, é tão simples cadastrar. Eu achei, desculpa até te interromper, porque eu achei tão curioso uma coisa que ele falou do atendimento sobre o cliente nativo. Sim. Então, como a importância também de você sempre procurar fazer um bom atendimento, porque ele disse assim, o cliente nativo, ele é um bom cliente para você resgatar, porque ele já conhece, você já comprou de você, já sabe sobre os seus prazos. Agora, é logicamente que você tem que ter feito um bom relacionamento com esse cliente, porque se você também não teve um bom relacionamento com ele, dificilmente ele vai querer voltar para você. E por que é bom você ter um cadastro? O Nex, ele tem o cadastro de cliente, vai permitir você aliar a venda também. Então, assim, tudo que o cliente comprou vai estar lá no histórico dele. Se você tem um bom cadastro desse cliente que está inativo, você dá uma olhada e fala, bom, ele vinha aqui, ele sempre comprava, sei lá, pão de integral. A gente parou de fazer pão integral, foi isso. Então, foi isso que ele entendeu. Então, você tem o histórico dele. E é simples, né? O programa Nex é gratuito, você pode usar gratuito, não tem motivo para não usar. E do mesmo jeito que o cliente já te conhece, você também já conhece o cliente. Então, a gente tem que usar, tem pouca gente ainda que usa as estatísticas do Nex.
O aplicativo do Nex é bem interessante para a estatística também, e ela é uma ferramenta para você tomar essa decisão, para você planejar, para você não fazer quantidade, para você fazer qualidade. Faz muita diferença, muita. Legal. Bom, gente, o Marcelo, eu continuei conversando com ele e ele terminou falando um pouquinho mais de como a gente pode trabalhar melhor com esse cadastro de clientes, com esse banco de dados, que é como se fosse o coração da empresa, no caso aí do seu relacionamento de vendas, né? O trabalho de vendas da empresa, funciona o banco de dados, é como se fosse um coração. Vamos ouvir o que o Marcelo falou. Uma das coisas que eu faço em consultoria é trabalhar o banco de dados, pedindo para que aquele cliente que está satisfeito possa indicar 2, 3, 4, 5 clientes. E aí nossa equipe de vendas, a equipe de vendas que está empenhada dentro de um objetivo já previsto num planejamento, que basicamente vamos aumentar o nosso faturamento em X%, essa equipe ou essas pessoas ou essa pessoa, pode ser uma ou duas pessoas, elas ligam para essas pessoas que indicaram, né? E falam, olha, o meu nome é fulano, eu estou ligando porque o seu João da empresa tal que indicou você o conhece? É claro que a pessoa vai dizer, conheço, é meu amigo. Então, você é um grande cliente dele, ou você é uma pessoa pela qual ele admira muito e indicou o teu nome para que pudesse fazer uma visita na nossa loja, na nossa empresa, venha aqui tomar um café, venha experimentar uma roupa nova, um modelo novo de roupa, venha cortar o cabelo conosco. Perceba que a forma de indicar e receber indicação é uma ferramenta que serve para qualquer segmento, para qualquer ramo. E aí a gente precisa sentar, volto até lá na primeira pergunta, né? Falando exatamente isso. A gente faz marketing, faz divulgação, faz uma série de coisas, às vezes sem observar o que nós já temos de valor dentro da empresa. Querendo apenas conquistar um cliente novo, sem ao menos identificar quem é esse cliente, qual é o público-alvo definido que eu tenho. Então eu deixo essa dica para vocês dessa vez, meus amigos, que vocês possam pensar estrategicamente, trabalhando as suas fraquezas e as suas ameaças dentro de uma análise de SWOT, de uma FOFA, e, sobretudo, executar a partir disso, para que você tenha uma condição maior e uma condição de resultado dos seus esforços, porque a gente vê, tem pessoas que trabalham muito, os resultados são muito pequenos comparado ao esforço que ela teve durante um mês e um período qualquer. A grande ideia é que a gente consiga implementar na loja uma visão estratégica, tendo um esforço, seja do tamanho que for, mas focar com visão, um resultado bem objetivo. E isso faz com que a gente possa ter resultados diferentes. E aí tem várias frases, né, que a gente escuta por aí ou vê na internet. Mas uma delas, se você quer um resultado diferente na tua empresa, você precisa começar a pensar diferente, você precisa começar a agir diferente. Só assim você conseguirá novos resultados, novas conquistas. E quem é que não gosta de conquista? Quem é que não gosta de chegar no final da semana, do dia, do mês, com aquele sentimento de missão cumprida, com aquele sentimento de satisfação, que pode ser até que você não tenha conseguido atingir todo o seu objetivo, mas é melhor atingir 20, 30, 50, 70% do que não saber qual é o objetivo que você chegar. O importante é saber onde você quer chegar, e isso se faz com empenho, com dedicação, com planejamento, com reuniões, com força de vontade, com persistência e com esperança. Um grande abraço para vocês. Receba aqui o meu carinho, Marcelo Alciati, do Papo de Balcão. Um grande abraço para o Rodrigo Sá e para a Carolina Borges, amigos, grandes empreendedores da comunicação, e que vocês todos tenham muito sucesso. Um grande abraço, sucesso. Muito obrigado, Marcelo Alciati, com todas as dicas que ele trouxe para a gente, falando aí sobre a importância do cadastro de clientes na fidelização e em todo o processo aí de atrair clientes mesmo e de fidelizar esses clientes.
Queria aproveitar, quem falou com a gente até falou dele aqui, o Wild Robert, mandar um abração para o Wild Robert, lá em Salvador, que esteve com a gente semana passada, falando justamente sobre isso, sobre o tema de fidelização. E você viu que ele já falou ali justamente o que ele falou antes, um pouquinho, mas justamente o que o Marcelo acabou de falar agora, que se você fideliza um cliente, esse cliente vai te chamar outros, é isso? Então, deixa esse trabalho de novos clientes, deixa para o cliente que você já trabalhou bem. Acontece mesmo, né? Então, muito bacana o que ele falou. Marcelo, obrigada a você por ter participado, muito bacana a sua participação, assim, dá uma clareza na gente, né? E agora, o que ele falou, você planeja, mas execute também, execute suas ações em cima disso que você planejou. Pega lá suas fraquezas, suas ameaças, o fofa e... então, o fofa é bom porque a pessoa não fica com tanto medo, né? O fofa que é força, oportunidade... Fraqueza e ameaças. E ameaça, fraqueza e ameaças. Então, trabalha bem isso e para conhecer quais são as fraquezas e as ameaças, fortalecer a sua força e enxergar uma oportunidade nisso. Né? Eu vou tentar deixar bem claro isso no texto, né? Para todo mundo poder fazer, mas é o que ele falou, então, planeje e execute baseado nisso, né? Já é uma outra execução, outro tipo de execução. Né? Quem quiser saber mais, eu volto a dizer, depois a Carol do Next vai deixar lá no blog para você ler um pouquinho mais sobre como trabalhar em cima do FOFA, né? Isso. Que, na verdade, é uma espécie de autoavaliação, né? Onde você vai identificar aí as forças do seu comércio, né? A oportunidade, a fraqueza, as suas fraquezas, as ameaças que tem, quer dizer, você vai traçar aí uma autoavaliação para você saber o teu espaço, o teu papel, como que você está se representando, qual é o seu lugar naquele mercado, é isso? E você enxergar onde você quer chegar também. Ter um motivo, né? Por que você está fazendo aquilo? Aonde você quer chegar? Rodrigo, eu lembrei agora. Você, na palestra, você contou uma história... ele contou uma história bem interessante, né? De como ele é obstinado com essa busca pelo cliente. É verdade. Conta pra gente, ele não contou? Sim, não. Ele contou uma história muito interessante, Marcelo, que quando ele teve um trabalho antes de ser consultor, que era um trabalho que ele já foi vendedor mesmo, vendedor de porta em porta, já vendeu farinha para padaria, já vendeu farinha para pizzaria, e ele disse que numa dessas situações, ele viajando, correndo atrás dos clientes, ele precisava fazer uma venda. Na época ele estava vendendo, já não estava mais nessa, não, são duas histórias interessantes. A primeira é da farinha, que ele chegou numa determinada cidade, que ele fazia 36 cidades, né, andando, viajando, é muita coisa. Então, você imagina, você chega no lugar, você tem que saber onde está, naquela época anterior à internet, então você tinha ali uma lista telefônica e tinha que sair atrás da padaria, da pizzaria, conhecer os estabelecimentos comerciais daquela cidade para poder vender. Então, ele disse, como é que eu vou fazer isso? E um dia, numa baita de uma chuva, ele estava na padaria, viu que entrou um motoqueiro lá para oferecer, para vender alguma mercadoria lá, que agora não me lembro qual que era, para a padaria. E ele percebeu que o rapaz conversou com o dono da padaria, que o rapaz era de lá, daquela cidade, estava chovendo, o rapaz estava de moto. O que ele fez? Ele estava de carro, ele ofereceu uma carona para que o rapaz fosse nos mesmos pontos que ele, né? No caso, então, olha, você vende para a padaria, eu também vendo para a padaria. Então, você vai fazer seus pontos hoje, está chovendo, eu te levo de carro e você me aproveita e apresenta para mim os pontos de venda. Oportunidade que ele viu. Oportunidadíssima, né? Nossa, E foi aí que ele falou que fez, naquele dia, 33 pontos de venda. Nossa. Que através do conhecimento com esse motoqueiro que era de lá. Quer dizer, uma comunicação. E a outra história foi quando ele começou a vender pneu, se não me engano. Eu acho que era pneu. Ele estava vendendo pneu e ele quis fazer uma venda para uma empresa grande, que tinha muitas carretas, era um empresário grande de São Paulo, daqueles que é difícil da gente falar com ele, só fala com a secretária, e ele disse que ele um dia seguiu esse empresário até uma loja de sapato, que ele esperou o empresário sair da firma, da empresa,
seguiu esse empresário que entrou num shopping e ele, para verificar os costumes desse empresário, e ele viu que o rapaz, esse senhor tinha comprado entrou numa loja de sapato, tinha gostado de um sapato lá, mas acabou não levando, porque tinha, não lembro se tinha esquecido a carteira, ou ele tinha algum compromisso, ele parou a compra no meio do caminho, né? Parou a compra no meio do caminho. E, resultado, acabou não levando esse sapato. O que o Marcelo fez? Comprou, falou para o vendedor que era um tio dele, que aquele rapaz era um tio dele, foi lá, comprou esse sapato, mandou para o endereço, para a empresa, só que ele mandou a caixa com um par só. Um pé só, aliás. Em vez de mandar com um par, ele mandou com um pé só. E com um recadinho, né? Se o senhor quiser receber o outro pé, por favor, me receba. E foi aí que o empresário, muito bem-humorado, achou muito bem-humorada o presente dele, o recado dele, acabou recebendo ele e, a partir daquele dia, só comprou os pneus das carretas da firma com o Marcelo Alciati. Então, é esse o consultor que a gente trouxe para vocês hoje. Ele entende de vendas. Ele entende. Assim, não precisa seguir seu cliente, não. Mas, assim, ele quis realmente entender o cliente dele, né? Ele foi no... Eu estou fazendo uma especialização em marketing digital, até para poder trazer mais conteúdo, né, para os nossos leitores. E lá tem isso também, você conhecer bem seu cliente, você tem que conhecer tudo dele, assim, a vida dele mesmo. Tem filho, não tem? Como que é o tempo? Gosta de fazer trabalho voluntário? O que ele gosta de ler? Ele gosta de ir no cinema? Então, assim, você tem que saber algo além do teu comércio ali, do teu produto, vai além disso. E ele entendeu, né? Ele viu, ele foi num gosto pessoal do cliente, né? Entendeu, teve a oportunidade, né, porque ele observou que ele entrou e não concluiu a compra, apesar de ter gostado, e ele foi muito criativo, né, ele arriscou, mas assim, eu acho que ele só arriscou porque ele tinha segurança no que ele estava fazendo, né, e ele sabia que fazia sentido e tal. Então, muito bacana isso. Uma historinha rapidinha para encerrar, que a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa live de hoje, mas eu lembrei de outra história dele também. Ele é cheio de histórias. Sobre esse tratamento, essa tratativa da venda, do atendimento, que ele disse que ele foi comprar um sapato para a mulher dele do casamento, para um casamento que eles iam. Ele foi comprar um sapato com a mulher num shopping em São Paulo, que chegou lá, a mulher experimentou vários sapatos, quer dizer, o vendedor primeiro que atendeu ela, desceu vários sapatos, experimentou vários, e ela não gostou de nenhum. Eles estavam saindo sem comprar nada, tinha um rapaz parado na porta e perguntou para ele: "O senhor me permita, desculpa, só perguntar, nada agradou a vocês aqui na loja? Não foi nada de agrado de vocês?" Ele explicou que não. Ela falou: "Mas a senhora estava procurando algum tipo específico de sapato?" Ela falou: "Estou precisando de um sapato para casamento." "Mas casamento, que horário?" Aí isso já chamou a atenção dele. "Como assim, que horário?" "Mas é de tarde, de noite?" "É à tarde." "Ah, à tarde. Tá, e a senhora está querendo um salto alto, salto médio?" Aí começou Perguntou sobre o vestido, né, que ela ia usar. Que vestido que a senhora vai usar? Ou seja, esse vendedor começou a fazer um atendimento que até agora ele não tinha tido. Disse que a mulher voltou para dentro da loja, ele sentou a mulher numa cadeira, sentou o Marcelo em outra cadeira, ofereceu um café para o Marcelo, trouxe um sapato para a mulher. Olha só. Um sapato. Aquele sapato. Pôs no pé, experimentou, mostrou. E aí, resultado, a mulher levou esse mais um. E esse era o mais caro. Esse era o mais caro. Preço não é valor, tá vendo? Preço não é valor, é aí que ele fala isso. Então, pessoal, tá vendo? É a tratativa, né, Carol? É a tratativa. A abordagem. E eu já falei isso num texto bem no início, assim, quando eu comecei a escrever, que Desculpa, mais pode falar, só para terminar meu raciocínio. E a abordagem e a curiosidade de querer conhecer mesmo. Sim. De querer conhecer a pessoa. Né? Então, e é simples, né? É isso mesmo, você tem que ter um interesse. Se você tem um interesse em conhecer o teu cliente, é muito simples. Basta você conversar com ele. Eu falei, se você tem... não tem como você fazer um cadastro do cliente colocando, como eu falei, os hobbies, né? O que ele faz nas horas vagas, se tem filho, se não tem, como é que é o dia a dia. Mas você pode conversar com o seu cliente ali no caixa, né?
Ah, parecendo cansado hoje, como é que foi o dia e tal. Gente, nesse bate-papo, você tem, o curso que eu estou fazendo chama isso de quadro de empatia. Né? Você criar empatia com o cliente mesmo. Você tem uma empatia ali, o cliente está super feliz, sei lá, chegou extasiante na sua loja naquele dia, você pergunta, nossa, que bacana, o que aconteceu? Então, você conversar com o cliente, é simples, se interessar e conversar. Foi o que esse vendedor fez, e vendeu o sapato mais caro. Tá. Né? Muito joia. Eu tô olhando aqui o Wild Robert fazendo negócio aqui já pela nossa fanpage, né? Bom, gente, Carol, eu queria muito agradecer. A gente está chegando aqui ao final de mais um Papo de Balcão. Queria muito agradecer a sua presença hoje, viu, aqui mais uma vez. Queria agradecer a todos os nossos seguidores aqui, o pessoal que hoje acompanhou a gente, a quem vai acompanhar depois, já ficam meus agradecimentos também, depois a gente vai estar no YouTube também. Queria agradecer a nossa equipe aqui, ao Aguinaldo Júnior, ao André Comaru, o pessoal que está aqui na filmagem, na técnica, aqui na suíte, aqui na transmissão. E Carol, mais uma vez, Carol do Nex, muito obrigado. Quem quiser conferir o blog, não esquece de deixar o endereço aí. Então, é www.programanex.com.br/blog. Semana que vem, então, vai ter um texto falando sobre essa análise, né? E até uma análise de projeção de futuro, para onde você quer chegar. Então, prometo criar bastante conteúdo para ajudar nesse planejamento também. E, pessoal, muito obrigada pela participação. A gente começou há 3 semanas, e a gente está fazendo nesse horário de 3h30 da tarde, porque a gente imaginou que fosse um horário no comércio em que tivesse um período mais tranquilo, né, para os nossos clientes poderem assistir, para as pessoas interessadas poderem assistir. Mas já tem cliente falando para a gente fazer de noite. Quem puder, por favor, quem gostou, quem conseguiu assistir num outro horário, passa para a gente qual período gostaria de assistir o Papo de Balcão, porque, como eu falei, está no início, a gente está experimentando, eu quero muita gente assistindo, eu acho muito bacana poder conversar ao vivo com quem está assistindo a gente, né? Sem dúvida, o contato direto. Assim. E aí, coloque e a gente vai vendo, né, Rodrigo? Exatamente, e a gente está aqui para trazer essas dicas para você toda quinta-feira, para que você faça do seu negócio, do seu comércio, aí um negócio ainda melhor. Tá legal? Muito obrigado, tudo certo, tudo next. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Tchau, pessoal. Até quinta.